Olá, 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 boa tarde. Vamos ver assim que a gente entrar. Olá, 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 boa tarde. Deixa eu fechar esse microfone. Aqui, ótimo. Gente, muito boa tarde. Aqui a gente inicia a primeira palestra da LATCC na Semana de Psicologia de 2022 da Faculdade Metropolitanas Unidas, do curso de Psicologia, como eu disse. Vou compartilhar a tela com vocês para a gente poder introduzir o que nós vamos trazer hoje. Um minutinho, por gentileza. Quero fazer bonitinho aqui, que nós tivemos todo o amor e carinho para apresentar para vocês. Vocês já conseguem ver o meu slide? Então, um minutinho. Fiz algo aqui. Ótimo. Nós temos, para começar a nossa apresentação sobre... Então, o nosso tema dessa semana são as realidades pós-pandêmicas, que está acontecendo de 8 a 13 de agosto, com a coordenação da FMU e o apoio do Instituto Granatalma. Muito boa tarde a todos, muito obrigada pela presença. E o que é importante dizer primeiro, que nessa edição nós teremos sorteios no final, 2 sorteios do Instituto Granatalma. Então, no final, após preencher a lista de presença para as horas, a lista de presença que você assistiu toda a palestra, que vai ser feito esse sorteio. Ele está muito interessante. Então, para quem não nos conhece, quem é a Liga de Estudos Acadêmicos de Terapia Cognitivo-Comportamental, que temos a sigla LATCC, da qual eu estou como presidente, Graziela Mercúrio, muito prazer a todos, a quem eu não conheço. Nossa professora orientadora é a professora doutora Juliana Santos Graciani. Nosso principal pilar é desenvolver as atividades estudantis, que muitas vezes a gente não tem como desenvolver durante a graduação. Eventos, contatos com profissionais, por exemplo, como a professora Camila, porque além de psicóloga, ela também é professora. Pessoa muito interessante, a conheci em um curso como professora, ela dando aula para mim, que vocês não vão acreditar na palestra, muito boa. Então, a gente convida vocês a acessar @latcc.fmu no Instagram para maiores informações. Então, por que é importante nessa semana a gente pensar nessas realidades pós-pandemia? O que a gente fala do pós-pandemia? Pós esse primeiro impacto, então como é que nós estamos, o que fazer, quais expectativas, como pensar o futuro da gente. E sabemos que um dos principais detalhes para a gente é o sono. Quando você não dorme bem, nós temos muitas consequências. Então, como ligar isso à terapia cognitiva comportamental, à nossa realidade da pandemia? Então, vamos lá. Qual que é o título da nossa palestra hoje? O sono e a pandemia, a importância da psicologia do sono no cenário atual, com a professora e psicóloga Camila Di Masi. Ela é terapeuta cognitiva comportamental e também especialista em distúrbios do sono pela Unifesp, neuropsicóloga pela Faculdade da Santa Casa e mestre em ciências pela Unifesp também. Ela é certificada como psicóloga do sono pela Absolno. Então, a gente está falando com alguém que, importante a gente prestar atenção nisso, gosta de estudar, procura sempre se atualizar. 2, percebe como é a formação dela. Então, vamos anotar as perguntas para a gente poder responder no final e dar toda a atenção como é que a gente está
com esse tema. Peço um minutinho, trarei agora a Camila para conosco. Camila, um minutinho, vou abrir o microfone. Muito obrigada por estar com a gente hoje. É um prazer muito, muito grande. Eu que agradeço o convite de falar para estudantes, né? Sempre muito bom a gente plantar essa sementinha. Gosto muito do que a gente vai falar, é o que eu faço todos os dias, então atendo pacientes com insônia, com transtornos do sono, utilizando a TCC, então é um prazer para mim falar sobre isso, e acho que é também, né, importante a gente pensar na função social que a gente tem, né, nesse momento. Então, pensar nesse momento pós, ainda meio durante, assim, né, tudo que a gente viveu, pandemia e etc., e o que fazer com essas demandas que aparecem de maneira cada vez mais prevalente nos consultórios, embora vocês ainda não estejam aí, né, nos consultórios de vocês, daqui a pouco vocês estarão, e é muito importante, né, vocês vão perceber que a demanda de sono, ela só aumenta, né, conforme a gente vai, né, as modernidades vão chegando, a gente vai vivendo uma vida cada vez mais, né, atropelada por vários motivos. As demandas em distúrbio de sono, elas são bastante prevalentes na nossa vida, né, no consultório. Então, eu vou compartilhar aqui, a gente vai começar, e aí no final eu vou falar tudo que eu tenho para falar, e aí no final a gente conversa, anotem as dúvidas, e aí a gente vai falando depois, tá bom? Gra, qualquer coisa você vai me chamando aqui, tá? Se tiver qualquer detalhe que... Tá ótimo, vou pedir para você compartilhar antes de eu me retirar. Tá tudo certo? Um minuto. Aqui, tudo certo. Estou me retirando da tela. Uma ótima palestra, professora. Obrigada. Então é isso, a Gra já me apresentou, né? Eu trabalho com TCC e distúrbio de sono já há bastante tempo, sou também neuropsicóloga e tenho um mestrado na área de distúrbio de sono e sou psicóloga do sono certificada pela Associação Brasileira de Sono, que é a instituição que hoje, né, tem a maior representatividade no país e que afilia, realmente certifica os profissionais dessa área, não só psicólogos, mas os médicos do sono, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, né? Todos os especialistas que tratam disso e que têm, de alguma forma, essa certificação. Então, a gente vai falar de sono e pandemia, né? E no que a psicologia pode ajudar no cenário atual. Então, pensando um pouco sobre o que aconteceu, né? E o que a gente percebeu enquanto a pandemia ainda estava no seu auge ali, e de alguma forma, né, fazendo esse olhar também para o momento atual, o que, né, mesmo que a gente ainda esteja vivendo um pouco essa situação, o que ficou disso e como que a gente pode, né, auxiliar as pessoas que têm sofrido bastante. Mas antes da gente falar do problema, né, antes da gente falar do problema de sono, do impacto que a pandemia trouxe para o sono, é muito importante a gente entender o que é dormir, né? Eu sempre digo que a gente precisa partir do que é normal, né, do que é esperado, para que a gente possa entender, ou pelo menos começar a questionar, né, sobre o que parece não ser adequado, o que parece não estar dentro daquilo que a gente espera, dentro da normalidade. Então, a gente precisa entender o que é dormir, o que acontece dentro do nosso cérebro enquanto a gente dorme, para a partir disso a gente poder, né, pensar no que escapa aí do que a gente espera. Então, embora quando a gente veja, né, uma pessoa dormindo, a gente tem a impressão, né, de que dormir é um comportamento muito simples, né? Já que é muito simplório essa falta de resposta para o ambiente que a gente tem, a gente pode cometer um engano de achar que dormir é um processo neurofisiológico muito simples. Outra coisa que pode fazer com que a gente tenha essa crença, né, de que é fácil dormir, né, é o fato de que a gente nasce sabendo dormir. Só que não é tão simples assim, né? O sono, ele é um estado, sim, de comportamento, ele é um estado também de consciência, marcado por uma resposta muito diminuída aos estímulos ambientais, né? E por uma característica que é a reversibilidade, ou seja, eu me comporto respondendo, né, de maneira muito pouco interativa com o ambiente, mas eu consigo reverter isso com bastante facilidade. Diferente do estado de coma, por exemplo, em que as pessoas também têm uma resposta pequena, né, aos estímulos ambientais,
mas não conseguem reverter isso com facilidade. Então, o sono é um estado de comportamento e consciência de alguma forma, né, de fácil reversão. Não é um processo neurofisiológico muito simples, né? Dormir envolve aspectos, né, áreas muito complexas, um funcionamento múltiplo e muito complexo do nosso sistema nervoso central, né? Variações muito importantes que acontecem simultaneamente nesse sistema nervoso central e que para que a gente durma adequadamente, né, toda uma orquestra ali dentro do cérebro precisa tocar de maneira bastante organizada, tá? Então, dormir é um fenômeno, né, muito importante, é um fenômeno biológico para o qual a gente, de alguma forma, é programado. Então, dormir é um mecanismo evolutivo, né, de manutenção de homeostase, de manutenção de equilíbrio, né, é, na verdade, um recurso que a gente tem, né, para manter o nosso corpo funcionando adequadamente, tá bom? Quando a gente dorme, pessoal, a gente não dorme a noite inteira do mesmo jeito, né? Então, vocês já devem ter ouvido falar disso em outros momentos. Isso aqui é um hipnograma, esse desenho ele chama hipnograma, tá? É um desenho que mostra pra gente um retrato de como foi a noite de sono de um sujeito que se submeteu a esse tipo de investigação. Então, aqui é um desenho fictício, né? Mas os exames de sono, eles vêm com esse desenhozinho aqui. E o que a gente consegue perceber, né? Primeiro, que a gente não dorme a noite inteira do mesmo jeito, tá? Que a gente faz ao longo da noite uma coisa muito importante, que é o que a gente chama de ciclos de sono, né? Então, vejam, ao longo da noite eu passeio ciclicamente, percebem? Ciclicamente pelos estágios de sono e eu faço alguns ciclos de sono ao longo da noite, por volta ali de 5 ciclos de sono para a grande maioria das pessoas. E o que mais a gente consegue perceber nessa imagem? Esse indivíduo aqui, ele dormiu, né, 7 horas, certo? Durante 7 horas, né, por 7 horas, e a gente consegue perceber o quê? Que a gente sai da vigília, então isso acontece com todo mundo, com todas as pessoas que têm, né, um sono normal, tá bom? Dentro do esperado, a gente sai da vigília, então a gente deixa de estar acordado e a gente entra em sono. A gente começa a dormir pelo tipo de sono que é chamado de sono não REM, tá? E que é dividido em 3 fases. Então, eu faço o sono 1 do não REM, que é esse estágio de transição. Sabe aquele estágio que você já tá dormindo, mas que de alguma forma você consegue ainda se tocar um telefone, se alguém falar com você, talvez você, né, se assuste e até responda. Então, é um estágio ainda de transição entre a vigília e o sono. E a partir daí, a gente vai começar a aprofundar esse sono para os estágios 2 e 3 do sono não REM. Esse sono 3, gente, é o que a gente chama de sono profundo, tá? Ou sono de ondas lentas, tá? Por que sono de ondas lentas? Porque o funcionamento cerebral aqui, o eletroencefalograma, ele é bem característico de ondas de grande amplitude e de velocidade mais lenta, o que significa o quê? Pouca atividade cortical, tá? Pouca atividade cognitiva acontecendo nesse momento. Diferente do que vai acontecer no outro estado, né, de sono, que é o que a gente conhece como sono REM, vocês já devem ter ouvido falar dele, né? No sono REM, a gente tem uma atividade cortical muito interessante, né? Tanto que, assim, o sono REM, ele é a cerejinha do bolo de quem estuda sono, e tem sido cada vez mais. Durante o sono REM, a gente tem uma atividade cognitiva tão interessante que, às vezes, a gente tem algumas áreas cerebrais mais ativadas, né? Mais hiperativadas, inclusive, do que a gente tem quando a gente está acordado. Tá? O hipocampo é uma dessas regiões. O hipocampo é uma área do cérebro responsável por processos de memória, né? E por processos de memórias, principalmente, que tem uma relação com as emoções intensas, né? E a gente tem algumas áreas do hipocampo que, enquanto a gente está em sono REM, elas são mais ativadas do que quando a gente está acordado. Isso é muito interessante. Ao longo da noite, então, a gente vai fazer esses ciclos do sono, certo? E isso é muito interessante. As pessoas perguntam, quantas horas um indivíduo precisa dormir? A gente até tem essas tabelas, eu trouxe a tabela que eu mais gosto para mostrar para vocês, mas o mais interessante é a gente pensar quantos ciclos de sono a gente precisa fazer, né? Então, em geral, aí a gente precisa de uns ciclos, 4 a 5 ciclos de sono. Esses ciclos, eles duram
aí uma média de 1h30, tá? Cada um deles. Então, a gente pensa mais em ciclos de sono e não exatamente num total de horas, tá bom? O que é interessante a gente entender também? Proporcionalmente, gente, a gente vai fazer mais sono REM na segunda metade da noite. Isso é um dado muito importante. Por quê? Vamos pensar que esse indivíduo que precisa aqui de 7 horas e pouquinho, 7 horas e meia de sono, por contingências da vida, né? Porque ele estuda até tarde, faz faculdade à noite, imagino que alguns de vocês tenham esse padrão aqui, né? Ou tem que sair de casa muito cedo e acabam dormindo muito tarde. Ele não faz as 7 horas e meia de sono dele. Ele faz lá, sei lá, 6 horas de sono ou 5 horas e meia de sono. Tá cheio de gente que vive assim, tá? Que precisaria de 7 horas e meia e acaba fazendo muito menos que isso. O que acontece com esse indivíduo? Reparem, ele está se privando, ele está privando diariamente, né? O último ciclo de sono dele, e mais do que isso, uma grande quantidade de sono REM que ele não vai fazer, porque ele está, né, interrompendo o sono dele antes da hora. Então, isso é uma questão muito séria, porque o sono REM, principalmente, não só a quantidade de hora que esse indivíduo precisa, né, o que já se enquadra numa privação de sono é importante, mas esse soninho aí do final que ele está deixando de fazer é essencialmente importante para uma série de questões, né, que tem a ver com a nossa organização psicológica, né? Com a nossa manutenção cognitiva, com a organização do nosso pensamento, tá certo? Além de questões biológicas também, neurofisiológicas, que o REM tem relações bastante importantes. Então, ao longo da noite, né, a gente vai alternar entre sono REM e não REM a cada 70 a 110 minutos, como eu falei, dos ciclos de sono. E aqui, né, só a título de informação, o tanto que a gente tem de sono em cada estágio. Então, a gente faz aí de 20% a 25% de sono REM, né? E o restante do nosso tempo total de sono, ele é distribuído nos estágios de sono não REM, sendo que o estágio 2 é o estado de mais tempo, né? De mais prevalência aí ao longo da noite, tá certo? É muito importante a gente definir, né, as características de sono REM e de sono não REM, porque essas características nos ajudam a compreender algumas coisas sobre as doenças do sono, tá? Então, como eu falei, o sono não REM ele é dividido em 3 estágios bem definidos, em que, de alguma forma, né, ele vai sendo aprofundado, e quanto mais profundo esse sono vai ficando, menos atividade mental, atividade cognitiva a gente tem. Isso significa que o cérebro dorme, né? Não, o cérebro não deixa de funcionar. Mas quando a gente pensa nessas atividades cognitivas, né, nessas tarefas cognitivas mais complexas, né, a gente não tem isso durante o sono não REM. E aí, olha como a natureza é sábia, né? À medida em que eu deixo de ter atividade cortical intensa no sono não REM, eu mantenho uma coisa interessante que é o tônus muscular. Então, todas essas manifestações de sono que vocês já devem ter ouvido falar, sonambulismo, as pessoas que falam dormindo, né, as pessoas que têm terror noturno, a própria enurese noturna entra aqui também, são condições em que o indivíduo tem movimentação, né? Se ele tem movimentação, isso acontece durante o sono não REM. Por quê? Porque no REM, como eu falei para vocês, a gente tem uma alta atividade cerebral, né? A gente tem uma organização cerebral muito complexa acontecendo ali. É no sono REM que acontecem os nossos sonhos mais vívidos, mais complexos. É durante o sono REM que a gente organiza as nossas memórias e é por conta disso que os pesadelos e os sonhos com mais vivacidade emocional acontecem durante o sono REM. E como a natureza é sábia, enquanto a minha cabeça está com um funcionamento muito, muito complexo e importante, eu tenho inibição motora, né? Então, eu tenho um quadro que a gente chama de atonia muscular. Enquanto a minha cabeça está muito, muito, muito ativa, o meu corpo está absolutamente relaxado. Além de tudo isso, é uma característica do sono REM também, inclusive dá o nome à sigla, né? O movimento rápido dos olhos. Então, realmente é isso. A gente tem uma movimentação ocular que marca o sono REM e que a gente não vê isso no sono não REM. Não vou me alongar aqui nesta imagem, mas eu gosto muito dela para mostrar a complexidade do que acontece enquanto a gente dorme. Então, só para vocês entenderem como o sono REM é bastante complexo, né? A gente tem uma ativação cortical muito semelhante aos tratos que estão envolvidos também na vigília, tá? Só que durante o sono REM eu tenho esta ativação, mas eu também tenho a ativação de estruturas
que estão relacionadas à inibição de uma série de processos, que é o que faz a gente adormecer. Então, se a gente olhar aqui esse cérebro em sono não REM, o que eu tenho? Eu tenho uma ausência de atividade cortical ascendente importante, mas tenho uma atividade, né, nesses núcleos que vão inibir uma série de comportamentos nossos, tá? E é por conta disso que a gente consegue adormecer. O que é importante a gente entender? Que não é que a gente tem só a inibição desse sistema aqui da vigília que faz a gente adormecer. A gente também tem uma ativação de outras estruturas envolvidas com neurotransmissores bastante específicos, o GABA é um deles, né? Com a inibição, né, desses neurotransmissores e com a ativação de alguns outros neurotransmissores que vão fazer a gente adormecer. E aí, durante o REM, eu tenho a ativação dessas inibições e tenho essa ativação cortical, que é bastante interessante. Gosto muito dessa tabela, é a tabela que eu uso como orientação aos pacientes, mas eu queria que vocês ficassem com isso, de que tabela não é, né, lei, tá bom, gente? E a gente não faz diagnóstico por tabela, tá? Mas é muito interessante a gente entender que existem parâmetros relacionados à duração do sono e que a gente tem variações da média também. Então, o que tem aqui? Eu tenho as diferentes faixas etárias, e aí vocês vão percebendo que quanto mais velhos somos, menos necessidade de sono nós temos, tá? Isso se aplica bem aos idosos, né? Que diminuem ali, geralmente, o seu tempo total de sono. A gente tem valores médios, então esse azul escuro aqui são os valores médios de tempo total de sono para cada uma das idades, e a gente tem variações à norma, né? Variações da normalidade ali, mas ainda assim considerados funcionamento normal, né? Então eu posso ter, por exemplo, um adulto que tem uma necessidade de 10 horas de sono e que tá tudo bem com ele, né? Passa a não estar tudo bem com ele quando ele tem essa necessidade de 10 horas e não poder dormir 10 horas, o que acontece com grande parte das pessoas, tá? Que tem essa necessidade. Eu posso ter também um adulto que durma 6 horas e que tem um funcionamento normal, adequado, sem privação de sono, sem sonolência excessiva diurna. Posso, tá? Mas a grande maioria das pessoas, né? Grande parte das pessoas vai estar aqui nesses valores médios azuisinhos mesmo, que é o que a gente espera. Valores para mais ou para menos, aí a gente já, né, tem que pesquisar se não tem alguma coisa acontecendo, porque aí a gente tem quadros realmente que escapam muito, né, do que a gente entende como normal. Quais são as funções do sono, né? Então, por que dormir é tão importante? Eu falei para vocês que o sono é um fenômeno, né, que mantém a gente vivo, mantém a gente equilibrado, mantém a gente mentalmente adequado, saudável, né? Então, o sono tem funções bastante importantes e indispensáveis. A primeira coisa é que o nosso centro endócrino, ele é muito pertinho do nosso centro que regula o nosso funcionamento circadiano, né? O nosso funcionamento circadiano é a nossa organização nas 24 horas do dia, tá? E a gente tem uma área do cérebro que é fotossensível, fotossensível significa que se regula a partir da luminosidade, né? E que vai regular o nosso comportamento ao longo das 24 horas do dia. Então, essa área, que é a principal área que vai ajudar a gente a adormecer, entender quando a gente tem que adormecer e quando a gente tem que acordar, ela é muito pertinha do nosso centro endócrino. E por conta disso, não só por conta da proximidade da estrutura, né, mas por conta da ação dos hormônios também, né, relacionados ao sono, etc., a gente tem uma intersecção entre essas duas coisas. Dormir organiza o meu corpo pensando nessa questão da endocrinologia, né? Então, os meus hormônios, eles podem vir a ficar alterados, eu posso ter uma alteração endócrina importante numa série de hormônios quando eu estou em privação de sono. Da mesma forma que as alterações hormonais podem promover a alteração de sono também. Prova disso é o que acontece com as mulheres quando entram em climatério, a gente tem um aumento importante, né, de queixa de sono. Nos adolescentes também a gente tem alterações bem marcadas. Então, a alteração hormonal pode gerar alteração de sono e a alteração de sono pode gerar alteração hormonal. O sono tem como função a reparação de tecidos. Para vocês terem uma ideia, pensando lá na frente, né? Pensando nos idosos,
A gente tem, gente, proteínas que são bem características de algumas demências, da doença de Alzheimer, por exemplo, né? Que quando a gente dosa isso no cérebro dos idosos, e a gente tem uma alta quantidade de proteína beta-amiloide, proteína tal, isso é um indicador de que eu tenho um quadro degenerativo, né, do tipo Alzheimer acontecendo ali. Para vocês terem uma ideia, a gente tem um sistema que se chama sistema linfático. Não é linfático, é linfático. E esse sistema, ele é responsável por adequar as quantidades de proteína beta-amiloide e proteína tal no cérebro. E esse sistema, ele é N3 dependente. O que isso significa? Que para esse sistema funcionar direitinho, para eu ter uma adequação na quantidade dessas proteínas no cérebro, eu preciso fazer sono profundo. Eu preciso fazer sono 3 do não REM, tá? Então, eu tenho uma relação entre sono ruim e demência, por exemplo, muito importante, tá bom? Então, assim, o sono tem uma função de reparação de tecidos, de manutenção física mesmo, que é fundamental. A reparação do sistema nervoso central, o nosso controle de homeostase, de temperatura, de apetite, de regulação sensorial, isso é bem importante. Então, quando a gente trabalha com crianças que têm algum tipo de desregulação sensorial, a privação de sono é um fator muito que promove, né, uma desregulação ainda mais importante. Então, a criança já tem uma dificuldade nisso, e se ela não dorme bem, isso pode, inclusive, exacerbar, né? E a gente encontra isso no autismo com bastante frequência. A Grazi avisou que caiu a luz dela. Vocês estão conseguindo me ver, será? Oi, vocês estão me vendo? Só me deem um ok aqui que eu continuo, só para eu saber que vocês estão me vendo, gente. Sim? Então tá bom, vou continuar. Peraí. Aqui a Grazi, ela caiu, eu fiquei com medo de eu ter caído também. Vou continuar, tá bom? Vamos lá. Deixa eu só ver com ela se eu posso continuar. Eu acho que sim. Bom, vou continuar, qualquer coisa eu volto. O sono também tem uma relação muito importante com os processos de imunologia, né, do nosso sistema imunológico. O que acontece? Quando a gente está privado de sono, quando a gente tem uma qualidade de sono ruim, o nosso corpo, ele entende que ele está sob um nível alto de estresse, né? Então, ele libera mais cortisol, né? A gente fica com níveis de noradrenalina, por exemplo, muito desregulados. E isso faz com que o nosso sistema imunológico tenha algumas fragilidades, né? Comece a viver algumas fragilidades. Gente, falam, inclusive, da importância do sono nos processos de imunização. Então, a relação mesmo de sucesso de imunização de vacinas, né, com noites de sono adequadas, tanto antes, né, das vacinas como depois dos processos de vacina, né? Então, isso é muito interessante. E, para além disso, algo que já é bem sabido, né, o quanto que dormir é importante para o desenvolvimento do cérebro, né, para a própria organização do sono. Então, os bebês dormem muito, porque enquanto eles dormem, eles estão desenvolvendo o cerebrinho deles, né? E ao mesmo tempo em que eles estão desenvolvendo o cérebro deles, eles estão desenvolvendo também a capacidade de dormir, de se manter dormindo, porque aqui, tudo isso que eu falei é referente ao sono de adultos, tá? O sono de crianças, o sono de bebês, principalmente, é absolutamente diferente. Aquela fisiologia toda que eu falei para vocês é totalmente diferente, tá bom? A gente vai desenvolvendo aquelas características ao longo do nosso desenvolvimento, tá certo? Então, é muito importante dormir para se desenvolver. E se o sono, então, é tão importante, né? Quais os problemas de não dormir bem? O que pode acontecer com quem não dorme bem, né? Quem não dorme bem, quem tem queixa de sono, geralmente vai entrar no que a gente entende, né, como distúrbios de sono. E aí vou mostrar para vocês os grandes grupos de distúrbios de sono que a gente tem.
a gente usa, quem trabalha com sono, né, usa uma classificação de distúrbios de sono bem específica, né, que é a Classificação Internacional de Distúrbios de Sono. É uma publicação como se fosse o DSM, né, mas é específica do sono. Ela, inclusive, dialoga bastante com o DSM, é contemporânea do DSM, né, do DSM-5, mas é uma publicação específica para os transtornos de sono. E aí a gente tem esse grande grupo, esses grandes grupos de transtorno, e aí dentro desses grandes grupos a gente tem uma variação de transtornos enormes, tá? E aí quem trabalha com sono, né, se aprofunda bastante nisso aqui. Hoje a gente vai falar, né, especialmente da insônia, que é a doença mais prevalente e é a doença que esteve e está ainda mais envolvida com essa questão, né, da pandemia e de tudo que aconteceu. Mas só para vocês entenderem que a gente tem todos esses grupos aqui de distúrbios de sono que aparecem nos consultórios, tá? E às vezes as pessoas não, às vezes não, na grande maioria, as pessoas não chegam dizendo, eu tenho distúrbio respiratório de sono, né? Olha, Camila, eu tenho uma hipersonia, eu durmo demais, né? Não, as pessoas chegam com a queixa. Eu não durmo bem, né? E a frase, eu não durmo bem, ou eu tenho muito sono durante o dia. É a partir daí que a gente começa, né, a investigação. Eu encosto em qualquer lugar e eu durmo. Ou eu não consigo dormir, né? Ou acordo de madrugada e não consigo voltar a dormir mais. Então, o paciente, ele não traz um nome pra gente, né? O diagnóstico é a gente que dá, né? Então, ele traz a queixa e aí a gente precisa dominar tudo isso para entender, né, que tipo de investigação a gente precisa fazer, para quem a gente precisa enviar esse paciente para ter certeza, né, das nossas hipóteses, e também, né, como é que a gente pode ajudá-lo. Então, assim, falei que a gente vai falar bastante de insônia. Esse nosso encontro, ele faz justamente esse recorte, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente sabe, né, da relação entre sono e pandemia. Deixa eu só ver se tá tudo bem aqui, se vocês estão me ouvindo, estão me vendo. Só me dá um ok se tá tudo certo. Tudo bem? Voltou, voltou, tá tudo bem. Beleza. Beleza, vamos lá. Então, vamos falar de sono e pandemia. Confesso para vocês que, assim, quando a pandemia começou, né, foi aquela loucura para todo mundo, né? Todo mundo se tranca em casa, a gente não sabe o que vai acontecer e tal. Foi, para a gente da psicologia, foi um movimento muito interessante, porque a gente teve um boom de trabalho, né? Eu não sei, né, se vocês sabem disso, mas a gente teve um boom de trabalho, né? Por uma série de fatores, né? Porque as pessoas se viram muito amedrontadas, se viram muito assustadas, porque as pessoas tiveram que lidar com coisas que antes elas não tinham que lidar. Porque as mães passaram a viver uma maternidade totalmente diferente, com o trabalho e as crianças em casa. Porque os casais tiveram que se encontrar de um jeito como eles nunca tinham se encontrado antes, né? De viver o tempo todo junto. Então, assim, eu acho que a gente teve um boom de trabalho porque a vida das pessoas mudou muito num tempo muito curto, né? E tudo aquilo que não estava muito legal, né, no período da pandemia, eu acho que escancarou, né? Nas relações, na saúde de cada um de nós, né? Na maneira como a gente lida, né, com os problemas, com os medos, né? Então, a pandemia teve um papel, de alguma forma, de escancarar, assim, eu acho que já não estava muito legal na vida de todo mundo, né? E em relação ao sono, os trabalhos, né? E aí, assim, quem trabalha com sono, eu vou contar para vocês desse bastidor, assim, a gente começou a perceber uma corrida, né? Absurda, primeiro para a gente entender o que estava acontecendo. Então, a pergunta era, será que o sono das pessoas está piorando com o que está acontecendo, né? E vou dizer para vocês por que a gente tinha essa preocupação. Porque a gente sabia, né? E a gente sempre soube que esta dinâmica de permanecer em casa e na cama, e sem ver o sol, e sem socializar, e sem atividade física, tudo isso é a contramão do que a gente orienta os pacientes. Então, quando ficou todo mundo dentro de casa, quem trabalha com sono falou assim, bom, agora o que já era ruim vai ficar pior. E foi exatamente o que aconteceu, né? Então, assim, eu trouxe aqui para vocês algumas pesquisas que foram desenvolvidas durante a pandemia. Uma delas, inclusive, eu participei, eu vou contar para vocês. Foram desenvolvidas durante a pandemia.
E a gente tem, gente, acho que assim, o mundo nunca teve um período de produção científica de qualidade num intervalo tão rápido, né? Então, assim, muitos grupos começaram a, né, se organizar, não só para a questão do sono, mas é óbvio, para a própria questão da Covid, né? Então, o ambiente científico, ele também se aqueceu muito, e isso foi muito legal, né? A gente via, assim, grupos se organizando internacionalmente, sabe? Para coleta de dados, né? E a comunidade científica, assim, se organizou de um jeito interessante. E aí eu vou trazer isso, então, alguns estudos que foram realizados durante a pandemia, né, e que têm desfechos bastante interessantes. A gente não tem ainda muitos estudos, a gente tem alguns estudos do pós-Covid, claro, eu vou mostrar isso aqui para vocês também, mas eu acho que com os dados que a gente tem do durante a pandemia, né, já dá para a gente, de alguma forma, estimar sobre o que a gente precisa olhar agora, né, que a coisa passou, né? Que a coisa melhorou, na verdade, um pouco, né? Uma outra coisa importante que eu acho que tem para a gente pensar é a vida das pessoas, por mais que a pandemia esteja agora mais controlada, as pessoas estão vacinadas, a vida das pessoas não vai mais voltar ao que era antes, né? A grande maioria das pessoas. Porque as pessoas acabaram elegendo outras prioridades, acabaram percebendo que dá para viver uma vida diferente do que elas viviam. Muitas empresas não vão sair do home office porque descobriram nisso uma economia, né, muito importante para elas, né? Então, assim, a gente também tem que lidar com isso, né? Essas mudanças que de alguma forma vieram para ficar, esse novo normal, né? A socialização das pessoas, assim, voltou, mas não sei se vocês percebem isso, assim, muita gente não retomou as atividades sociais como elas aconteciam antes, né? Então, acho que a gente ainda tem um rescaldo, assim, para lidar com isso. Enfim, antes da gente entrar nos estudos do sono, propriamente ditos, o que a gente precisa olhar em relação à pandemia? A questão do isolamento, né? Então, o grande vilão aí, fora a questão da doença, do medo de morrer, do medo de perder todo mundo, desse ambiente, dessa coisa, né, dos hospitais, da gente assistir literalmente as pessoas morrendo na televisão, enfim. Fora isso, né, a questão do isolamento foi uma condição muito importante, né, que de alguma forma desencadeou uma série de processos nas pessoas. E os efeitos psicológicos do isolamento, de alguma forma, eles já eram objeto de estudo da psicologia há muito tempo, né? A gente tem muitos estudos que falam disso, né? Dessa coisa mesmo, estudos muito antigos, inclusive, das pessoas retiradas mesmo, né, das suas vidas sociais, etc., e o que acontece com essas pessoas, enfim. Então, a gente tem vários estudos, né, em presídios, né, em pessoas que ficam ali vários anos, né, por muito tempo em submarinos, em expedições, né, situações de catástrofes em que as pessoas acabaram ficando isoladas e tal. Então, assim, os efeitos psicológicos do isolamento, eles já eram, de alguma forma, conhecidos, né? E aí a gente tem como resultado disso o tédio, né? O próprio isolamento social, né? O estresse e a privação de sono. Então, a relação isolamento e intervenção no sono ali, né? Impacto no sono, ela já era conhecida. Além disso, a ansiedade, né? O transtorno de estresse pós-traumático, depressão, aumento de comportamento suicida, comportamentos viciantes e violência doméstica, tá? E isso a gente viu acontecer também durante a pandemia. Por que é importante a gente considerar isso? Porque tudo isso aqui, ó, tem uma alta relação com transtorno de sono, né? E com uma alta relação com as questões de transtorno mental mesmo, né? Então, mas falando do sono especialmente, né? Todas essas condições aqui, ó, então a depressão, a ansiedade, o TEPT, os comportamentos de risco, né, a violência doméstica, a vulnerabilidade social, tudo isso tem uma correlação gigante com o transtorno de sono e principalmente com a insônia. Sobre sono e pandemia, eu trouxe aqui alguns estudos para mostrar para vocês. Então, essa aqui é uma revisão sistemática de uma revista bastante importante. E ela avaliou pacientes durante a infecção por Covid, tá? E depois do quadro agudo, né, de Covid, então meio que um pós-Covid, assim, não um pós-Covid longo, né, de longo prazo depois, mas foram pacientes que foram ali acompanhados, né, de até abril ali de 2020, por ali.
Então, assim, pacientes que passaram pela COVID, né, e que foram avaliados depois disso também, né? 1963 estudos foram não considerados na revisão, mas foram encontrados, tá? Mas depois, né, 65 estudos, o que é bastante coisa, gente, fizeram parte da narrativa desse estudo aqui. E aí, o que esse estudo trouxe para gente, né? Que pacientes que tiveram ali, né, durante, né, o quadro de COVID, acho que tá aqui, os pacientes que estavam ali, né, em franca infecção, né, apresentaram com muita prevalência quadro de confusão, humor deprimido, ansiedade e insônia. A gente poderia fazer uma aula aqui só sobre distúrbio de sono e contexto hospitalar, né? Tem, inclusive, uma série de discussões que falam assim, como é que o cara tá no hospital internado e dentro do hospital a enfermagem vem coletar exame 4 horas da manhã, entendeu? 3 horas da manhã, né? É muito na contramão do que a gente entende como saúde, entendem? Então, tem uma série de coisas que envolvem isso também. O contexto hospitalar, ele não é um contexto protetor, né, relacionado à saúde do sono, né? E a gente fala muito sobre isso. Enfim, no pós-doença, né, no estágio pós-doença, o que a gente encontrou nessa revisão com bastante, né, frequência? A manutenção do humor deprimido, a insônia, ansiedade, irritabilidade, impacto de memória e impacto de memória, assim, prejuízo de memória, né, gente? E isso é bem comum, né, nos pacientes, distúrbios cognitivos mesmo, né? Fadiga, outros distúrbios de sono e questões voltadas para memórias traumáticas, tá? Abrindo aí, né, um estudo trouxe isso, mas a gente sabe que isso ficou bem presente também, a possibilidade dos pacientes evoluírem com transtorno do estresse pós-traumático, não só os pacientes que, né, ficaram ali muito adoecidos, mas os familiares, os profissionais de saúde. Então, a gente vê que isso ainda está muito presente, né, nas pessoas, tá? Então, tudo isso para dizer que, olha só, a insônia e os transtornos de sono, eles são sintomas, são problemas, né, relacionados com a pandemia, para quem ficou doente, para quem cuidou de alguém doente e durante o período agudo da doença e no período pós-doença também. Trouxe um estudo brasileiro, tá? Coordenado pela galera da Sociedade Brasileira de Sono, né? Da Associação Brasileira de Sono, que fez um estudo a nível nacional, tá bom? Coleta de dados nacional. E o resultado do estudo é o seguinte, né? 70% dos participantes do estudo relataram distúrbios de sono e 80% relataram sintomas de ansiedade durante a pandemia. E olha que coisa interessante, por mais que a gente tenha tido um boom, né, de trabalho, somente 1/3 dessas pessoas buscou ajuda, tá? Segundo esse estudo, a gente tem que a duração de sono diminuiu durante a pandemia, passando de 7 horas e 12 para 6 horas e 2, né, em média. Isso na grande maioria das pessoas, tá? Mas a gente vê que tem algumas pessoas que se beneficiaram disso em relação ao tempo total de sono. Aquelas pessoas que demoravam 2 horas para ir para o trabalho e 2 horas para voltar do trabalho, né? De alguma forma elas se beneficiaram porque o home office deu para elas 4 horas no dia, né? E isso fez com que algumas pessoas tivessem uma qualidade de sono um pouco maior, tá? Mas em geral, por conta das questões, né? Nesses pacientes que têm transtorno de ansiedade, por exemplo, né? A gente tem uma diminuição por conta do aumento do nível de ansiedade mesmo, tá bom? A maior frequência das queixas relacionadas ao sono foi dificuldade de adormecer 3 ou mais vezes na semana, né? Passando de 27,6% antes da pandemia para 58%, quase 60% das pessoas durante a pandemia, ok? Trouxe um outro estudo também brasileiro, da galera da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que é bastante atuante nessa área de sono. Eles validaram um índice de avaliação do agravamento de morbidade de sono para idosos pré-pandemia e durante a pandemia. Eles já tinham um grupo de trabalho anterior, e aí eles aproveitaram esse mesmo grupo para fazer uma pesquisa sobre sono, né, durante a pandemia. Nos idosos, a gente não vê uma diferença tão importante na duração do sono, né, antes e depois, mas a gente vê piora
em alguns parâmetros de sono, tá? Como eficiência do sono, que é uma conta, na verdade, que a gente faz, gente, em relação ao tempo total que esse idoso, essa pessoa, esteve disponível para dormir e o tempo que ela efetivamente dormiu, tá? A qualidade do despertar, o tempo que ela demora para dormir e a quantidade de despertares noturnos, tá bom? Provável agravamento, né, dos transtornos de sono pré-existentes pela condição do isolamento social. Então, assim, quem já tinha um problema de sono, né, a gente não pode dizer que nesse trabalho, no grupo de idosos, a gente teve gente adquirindo novas doenças em relação ao sono, mas quem já tinha uma questão de sono, né, apresentou piora, tá? E os fatores protetivos foram mais alto nível de escolaridade, que estão associados, claro, a uma qualidade de vida melhor, melhores estratégias de enfrentamento, e aí a gente está falando de TCC mesmo, quais são as estratégias cognitivas e comportamentais que as pessoas utilizam para lidar com seus conflitos, com seus problemas, né? E isso também é um fator, né, que ajuda o não agravamento dos problemas de sono, tá bom? Então, assim, a gente vê que teve um efeito, né, bastante interessante, até porque, se a gente for pensar no grupo dos idosos, gente, a coisa do isolamento social do idoso no começo da pandemia foi uma coisa over, né? Assim, porque eles eram pacientes de muito risco. E assim, eu vi muitos casos assim de vovozinhas que ficaram meses sem ver seus netos, sabe? Sem viver essa coisa que é tão importante para a vida do idoso, né? Não só dos netos, mas a questão do engajamento social, né? Perderam a sua turminha de hidroginástica, perderam a sua turma da ginástica no parque, perderam a aula de pintura que faziam, enfim, né? Então a vida dos idosos particularmente ficou bem difícil, né? E trouxe também um artigo que fala da questão do pós-Covid, né? Então, os distúrbios de sono pós-Covid, né? Tem resultados bastante também significativos. Então, esse estudo usou duas escalas que a gente usa com bastante frequência, que é a escala de gravidade de insônia e o questionário de Pittsburgh, que a gente avalia a qualidade do sono, né? Além da avaliação de qualidade de vida pelo SF-36, que é uma escala também bem reconhecida. E ele encontrou, né? A conclusão é que ele encontrou que os distúrbios de sono pós-Covid, né? Foram reportados com bastante frequência, né? Déficits de sono, impacto físico e mental nos aspectos de qualidade de vida e os distúrbios de sono, né? Então, assim, a gente tem, através desses questionários que são específicos dessas, né, de investigação de qualidade de sono de vida, resultados bastante significativos, né, em relação à piora de sintomas e relacionados a isso. Trouxe também alguns estudos específicos sobre não a qualidade de sono, né, mas a questão dos sonhos e dos pesadelos e a pandemia, tá? Então, é importante a gente entender que os sonhos, de alguma forma, eles são entendidos como uma experiência de consciência durante o sono, né? Eles acontecem em todos os estágios, mas, como eu disse anteriormente, durante o sono REM, a gente tem um maior nível de elaboração, a gente tem sonhos mais organizados, né? E, assim, os sonhos e os pesadelos, eles têm papéis que ainda são objeto, né, de muito estudo, mas que estão certamente relacionados aos nossos processos de aprendizagem, né, e de consolidação de memória e principalmente das memórias emocionais. Hoje mesmo, eu até postei no meu stories do Instagram, um stories que eu vi no Instagram da Ana Beatriz, a psiquiatra, né, e ela falava justamente sobre isso, assim, por que as nossas memórias negativas, elas ficam mais vívidas para a gente do que as memórias positivas, e o sono tem tudo a ver com isso, né? Ela não falava de sono na fala dela, mas falava disso, né? Do quanto que é evolutivo, de alguma forma, a gente manter as memórias negativas mais vívidas para que a gente não cometa os mesmos erros de novo. Né? Ao mesmo tempo em que as memórias positivas, elas não são tão aderentes, né, ao nosso cérebro, né? Porque a gente não precisa ficar se lembrando delas para poder sobreviver. E o sono, ele tem esse papel de metabolizar essas emoções negativas, né? E de alguma forma, gente, ajudar a gente a lidar com os nossos medos. É por isso que a gente sonha com aquilo que a gente teme, tá? A gente sonha com aquilo que a gente teme porque durante o sono, é como se a gente tivesse a experiência, a gente tivesse a oportunidade de lidar com aquilo que
em vigília, a gente não consegue, né? E porque a gente tem muito medo. E o sono, assim, o pesadelo, né? Muitas vezes, o sonho tem esse papel também de alguma forma, descolar as emoções negativas das nossas experiências, né? Então, é uma oportunidade que a gente tem de viver estas experiências, essas memórias dolorosas, essas memórias, né, de emoções muito intensas, sem a gente experimentar fisicamente, né, em consciência, essa variação emocional que a gente tem diante desses fatos. E aí, assim, é um processo muito complexo, mas a muito grosso modo, né, o que acontece? Meio que durante um sonho, durante essa organização cognitiva, a gente tem a capacidade de conseguir se lembrar dessas experiências sem tanta dor. Por quê? Porque o cérebro faz esse movimento de descolar a memória, né, da emoção e guardar essa emoçãozinha em algum lugar, que pode ser que ela apareça, né, em algum outro momento, mas é como se o cérebro ficasse tentando organizar as nossas memórias para que a gente elabore essas experiências dolorosas e não precise ficar se lembrando delas o tempo inteiro, que é justamente o que acontece com os pacientes que têm TEPT e que tem uma prevalência muito grande, muito grande de transtorno de pesadelo. Por quê? Quando essas emoções são muito intensas, que é o que acontece numa situação muito traumática, é como se aquilo é tão intenso e aquilo promove níveis de noradrenalina tão intensos que é como se o sono não desse conta de zerar esses níveis, né? Não sei se vocês sabem disso, mas durante o sono REM, a gente tem, em indivíduos saudáveis, né, os nossos níveis de noradrenalina zerados, tá? E aí, estas pessoas que têm estas situações muito traumáticas e que ficam sonhando com isso, é como se fosse o cérebro, a muito grosso modo, tá, gente? É como se fosse o cérebro tentando repetir esse comportamento de eu preciso jogar essa emoção para lá, né? Eu preciso descolar essa experiência. Só que os níveis de noradrenalina não conseguem estar zerados, porque eles já estão tão over, né? Tão altos. E aí o cérebro fica nessa tentativa, e uma das explicações para o transtorno de pesadelo, né, seria isso. Então, diante de tudo isso, né, essas emoções muito intensas, de muito medo, de muito pavor, né, do medo de adoecer, do medo de sair, e era um pouco isso, né, gente, naquele momento, a gente tinha medo, a gente tinha a sensação que a gente ia sair na rua e o vírus vinha, né, abraçar a gente na calçada, assim, era um pouco isso. Naquele momento, essas emoções muito intensas, é óbvio que a gente se fez essa pergunta, né? Será que os nossos sonhos estão sendo impactados? E aí eu trouxe 2 artigos brasileiros que foram produzidos também durante a pandemia. Um é da galera do professor Siddhartha Ribeiro, que é um neurocientista super famoso, super maravilhoso, né, aqui do Brasil. E eles tinham já uma base de dados, uns questionários, né, que as pessoas iam respondendo sobre os seus sonhos, né? Isso antes da pandemia já. Eles já tinham essa base de dados, já tinha esse grupo de trabalho que tinha lá um lugar onde as pessoas iam relatando, né, os seus sonhos, enfim. E eles usaram esse banco de dados também durante a pandemia, quando as pessoas começaram a relatar os seus sonhos, né, ligados a esse contexto. E aí, eu não vou me alongar aqui sobre o estudo, mas o que a gente percebe, né, os resultados, eles dizem o seguinte, que o contexto dos sonhos durante a pandemia, ele foi alterado, né, no sentido de que eles até apresentam assim, né, o contexto de um sonho antes da pandemia e o contexto de um sonho depois, né, durante a pandemia. Então, essa coisa da máscara, né, da gente sonhar com situações em que a gente estava exposto, né? Então, às vezes, não sonhava exatamente com a máscara, mas sonhava com o contexto de você estar ou despido, né? Ou numa situação muito vulnerável. Então, eles começaram a fazer um estudo dos assuntos, né, que envolviam os sonhos, mas inclusive dos termos, assim, dos léxicos, das palavras, né, que estavam presentes nos sonhos das pessoas. E os resultados são muito interessantes. Infelizmente, eles só tinham 5 pessoas que tinham
respondido o questionário antes do Covid e depois do Covid. E aí eles descreveram os resultados principalmente desses sujeitos, tá? E aí o que a gente vê, né? Um aumento bem interessante, né? De termos, de palavras que tinham a ver com assuntos como raiva, tristeza, contaminação e limpeza, né? E aí é muito interessante, assim, os antes e depois, né, dos termos. Então, olha como sonhos com conceito, com assuntos de contaminação, com termos, né, vinculados à contaminação, à limpeza, né, à doença, certo? À morte e à vida, né? Então, eles fizeram uma avaliação semântica mesmo, né, do significado das palavras nos sonhos, e os resultados são interessantes. Então, ó, a proporção de palavras relacionadas à raiva e tristeza foi maior nos sonhos pandêmicos do que nos sonhos não pandêmicos. E as semelhanças semânticas com os termos de contaminação e limpeza também foram maiores. Já em relação a emoções positivas, negativas ou palavras relacionadas à ansiedade, doença, saúde, morte ou vida, os achados, apesar de mais numerosos, nem sempre foram estatisticamente significantes, tá bom? Então, a gente tem, né, uma avaliação interessante de que, sim, o que a gente vive, de alguma forma bem interessante, né, contextualiza aquilo que a gente sonha, corroborando com essa hipótese que eu contei para vocês anteriormente. E trouxe um outro estudo do qual eu participei, tive o prazer de participar, que foi também sobre sonhos pandêmicos. Então, Mental Violence, The COVID-19 Nightmare, então é o pesadelo da COVID-19, e a gente avaliou também, através de questionários, né, o conteúdo aí dos sonhos pandêmicos. Então, e muito num sentido das pessoas também se avaliarem antes e durante, né, a pandemia. Então, a gente teve como resultado um aumento de quase 3 vezes na ocorrência de pesadelos, uma vez por semana ou mais durante a pandemia, sendo que antes, né, 9% das pessoas só apresentaram pesadelos e 25% das pessoas depois. Então, é uma diferença bem importante. Cuidados psiquiátricos anteriores, então pessoas que já tinham de alguma forma, né, algum diagnóstico, ou que tinham ideação suicida, já tiveram, né, ideação suicida, ou que já usavam medicamento para dormir, ou que apresentaram, né, aumento de consumo de álcool durante a pandemia, o que foi bem interessante também, né, a gente observou bem isso. Ou que percebiam, né, um alto risco de contaminação, como os profissionais de saúde, por exemplo, ou as pessoas que faziam uma avaliação mais catastrófica da pandemia, né, além de serem mulheres e mais jovens, né, esses foram os fatores de risco aí associados a ter mais pesadelo. Então, mais mulheres, as mulheres mais jovens e com essas características anteriores. As pessoas que já tinham, né, quadros psiquiátricos anteriores, que já tomavam remédio para dormir, né, e o fator idade, né? Então, pessoas mais velhas permaneceram, né, como um dado significativo, mesmo depois da gente excluir os participantes que não tinham pesadelo, né? Que não tinham como a gente comparar com ou sem sonhos pandêmicos, né? De conteúdo pandêmico. Então, assim, gente que já tinha alguma questão psiquiátrica, que já tomava remédio para dormir, e o fator idade, né? Independente se tinham ou não um pesadelo antes ou depois, esses fatores de risco permaneceram significantes, tá? E a gente conclui que, então, que a pandemia afetou o sonho das pessoas, né? O aumento na frequência dos pesadelos, no conteúdo, né, pandêmico, e a associação com as doenças anteriores são, então, uma questão preocupante para a saúde mental pública, né? E devem ser levados em consideração pelas autoridades. Ou seja, o que a gente sonha tem a ver com o que a gente vive. E por conta disso, né, a gente olhar esses fatores de saúde mental, né, tem sempre um nível de urgência importante, ainda mais depois do que a gente viveu. Outros dados, né? A representação dos perigos está sempre mais evidente nos sonhos, né? As mudanças no padrão de sono podem favorecer o aumento da frequência de sonhos. Então, as pessoas que passaram a dormir mais horas por causa da pandemia, ou as pessoas que passaram a dormir menos horas, né, por conta da pandemia, isso também é um fator de risco. O uso das máscaras, gente, e o isolamento social também foram fatores que apareceram, né, como um contexto nos sonhos. E os profissionais de linha de frente, né, claro, apresentaram um aumento de pesadelos relacionados à morte
e ao cuidado com os outros, principalmente. A gente fala muito de saúde mental e pandemia e tal, e esse público, né, que as pessoas que estavam na linha de frente, que de verdade, né, correram esse risco mais do que todo mundo, né, uma população que ficou muito adoecida, né, e que de alguma forma, assim, a vida não parou, né, eles continuam trabalhando, eles continuam ali na linha de frente, e aí começam a vir outras coisas, né, eu tenho alguns pacientes que ficaram ali na linha de frente, e que de alguma forma até agora eles não se recuperaram desse nível de estresse que eles viveram, né, e têm vivido, tá bom? Então, diante disso que eu mostrei para vocês, a insônia é a doença mais prevalente, comórbida dessas condições todas durante e pós-Covid que a gente tem. Então, mesmo que a gente não tenha nos trabalhos, às vezes, a insônia na pandemia piorou, né? Ou a insônia no pós-Covid é um fator importante. Todas aquelas outras condições, ansiedade, depressão, o TEPT, né? Essa coisa até as questões econômicas, né? Essa coisa, fecha os negócios, abre os negócios, né? Fecha o comércio, abre o comércio. Então, assim, todas essas questões, elas são muito afinadas, né? Com essa coisa da nossa capacidade de relaxar ou de se preocupar, né? Então, por conta disso, a insônia é a doença do momento. Já era, porque é uma doença muito comórbida aos outros transtornos psiquiátricos, mas mais ainda agora, tá? E a insônia é uma doença que está associada à perda de controle sobre o sono, né? E que se intensifica, principalmente quando vai chegando a hora de dormir. Então, ela é marcada por essa ansiedade antecipatória. O paciente tem medo de não dormir. Então, ele começa a viver a hora de dormir de um jeito muito ruim, de um jeito muito negativo, tá? A gente tem aproximadamente 30 a 35% da população mundial com insônia, né? E algumas variações aí dentro dos tipos de insônia, a depender dos critérios diagnósticos. Então, o que é importante a gente entender? Que a insônia, ela é uma doença que começa muitas vezes com um evento estressor, né? Então, acontece alguma coisa na vida do indivíduo que vai promover a insônia como sintoma. Então, a pandemia pode ter sido esse evento estressor para muita gente. E para quem já tinha, né, a insônia como sintoma de vez em quando, né, essa situação pode ter exacerbado isso. Então, o que acontece com os indivíduos insônios é que eles começam a apresentar insônia a partir de uma situação estressora na vida, e aí eles vão perpetuando o comportamento de insônia muito por más condutas de sono, né? E o clássico, gente, são aqueles pacientes que ficam na cama esperando o sono chegar, né? Então, aquele paciente que fala para mim, olha, eu tô com sono, quando eu tô no sofá, eu vou para a cama, eu deito e meu sono vai embora de mim, né? Por que isso acontece? Porque existe um condicionamento ali, né? O cérebro dele tá entendendo que ao invés dele ter relaxamento e sonolência quando ele deita na cama, ele tá entendendo que cama é lugar de ficar ansioso, cama é lugar de ficar acordado, né? Então, o corpo, né, é o que a gente chama de insônia psicofisiológica. Eu tenho fatores psicológicos que são importantes, mas que geram alterações autônomas que não auxiliam, né, no adormecer, tá bom? Então, assim, a insônia é uma doença psicológica, mas é também uma doença que traz alterações físicas, né, fisiológicas, e a insônia é uma doença do dia, né? Eu sempre falo isso para os pacientes. Insônia é uma doença do dia, não é uma doença da noite. Não é só o que a gente faz à noite que traz a insônia, né? A gente pode ter tipos diferentes de insônia, então insônias que no começo da noite, né, que a gente chama de insônia inicial, são pacientes que têm uma dificuldade de começar a adormecer. A gente tem pacientes que podem ter um despertar de meio de noite, que é o que a gente chama de insônia de manutenção, ou insônia de fim de noite, que são pacientes que dormem, mas acordam muito cedo e não retomam o sono. A insônia, ela se torna crônica quando a gente tem aí 3 meses de duração, com apresentação de pelo menos 3 vezes por semana. E este é o modelo cognitivo comportamental. Então, como é que a TCC entende a insônia? A gente tem ali uma situação, né, aquela situação estressora que eu contei para vocês, que vai fazer o indivíduo, na hora de adormecer, começar a ter pensamentos relacionados aos seus problemas, muitas vezes, né? Então, a pandemia. Ai, meu Deus, vai todo mundo morrer, o mundo vai acabar. Eu não vou mais poder trabalhar, né? A minha loja vai fechar, sei lá. Tô dando exemplos aqui. Esses pensamentos de preocupação, de ansiedade, né? Pensamentos ansiogênicos vão gerar o quê? E o cara tá lá tentando dormir.
emoções e sentimentos desagradáveis. Essas emoções e esses sentimentos desagradáveis vão gerar variações fisiológicas que são incompatíveis com o relaxamento. Alguém que está preocupado não consegue relaxar. Para que eu durma, para que eu coloque, para que eu ative, né, lá no meu cérebro, aquela área, né, que é responsável por inibir a minha vigília, né, eu preciso promover isso, tá certo? E essas variações fisiológicas, elas não ajudam esse funcionamento. Então, o cara tá lá pensando nos problemas dele, tá sentindo emoções que não são agradáveis, o cérebro tá se comportando de um jeito muito mais hiperativo do que com atividade diminuída. E o que acontece? Ao invés do sono vir, ele tá com a cabeça ligada na tomada. O que começa a acontecer? A partir disso, ele começa a desenvolver alguns comportamentos que vão perpetuar essa insônia. Então, ele começa a ir para a cama e já pensar, será que eu vou dormir hoje? Né? E aí acelerei um pouco o processo aqui, mas é isso. Ele não consegue dormir e isso vai fazendo com que ele adote outros comportamentos relacionados ao sono que vão perpetuando e agravando cada vez mais esse quadro e cronificando esse quadro. O sono não vem, ele fica pensando, aí além do problema dele, ele começa a ter medo de não dormir, né? Pensar se ele vai dormir aquela noite, pensar, se eu não dormir amanhã não vou conseguir acordar bem para trabalhar, e por aí vai. E aí a gente tem mais sentimentos, né, desagradáveis, esse cérebro cada vez menos relaxado na hora de adormecer e essa cabecinha cada vez mais ligada na tomada. O que começa a acontecer? Um condicionamento de verdade, né? Um condicionamento clássico. Quando o indivíduo deita na cama, às vezes ele nem pensa mais, mas automaticamente a cabeça liga na tomada, tá? E aí a gente tem essa queixa, né, da pessoa que deita na cama e não consegue voltar a dormir. A insônia é uma doença cara, gente, que custa muito, né, para os cofres públicos, é uma doença incapacitante, é uma doença com alto índice, né, de absenteísmo, de acidente de trabalho, e muito relacionada à diminuição de produtividade. Então, pensando nisso, seria óbvio, né, que a gente precisasse de políticas públicas, de alguma forma, que fizessem, né, que cuidassem disso, que fizessem, né, essa conscientização da população, né, esse movimento de promoção de saúde, enfim, mas não é o que a gente vê acontecer. Então, o que a gente pode fazer? A TCC é a estratégia, né, de maior nível de evidência que a gente tem hoje para o tratamento da insônia. E hoje a gente tem não só a TCC, mas uma área da psicologia voltada para o sono, que é a psicologia do sono, tá? Então, a TCC é validada cientificamente e vai propor mudanças, tanto de comportamento quanto reestruturação cognitiva, né, mudança dos pensamentos que tem impacto sobre o sono. Os protocolos divergem bastante na literatura, a gente tem protocolos desde 2 semanas até 16 semanas, mas a grande maioria vai girar ali entre 4 e 8 semanas, e quando a gente acompanha pacientes para retirada de medicação, isso não está na literatura, mas estou dizendo para vocês a minha experiência, é um acompanhamento de mais longo prazo ainda, tá? A TCC, ela nunca vai prescrever remédio para o paciente, né? Mas muitas vezes, e hoje a gente vê que ela funciona muito bem quando conjuntamente o paciente que precisa de um medicamento tem esse medicamento administrado. E aí depois a gente vai cuidar para retirar isso quando for oportuno, tá? Então, o objetivo é devolver para o paciente a sua percepção de autonomia e de independência em relação ao seu sono, a sua capacidade de verdade de resolver os seus problemas e de ter controle sobre as situações da vida e sobre o seu sono também. O psicólogo é o profissional indicado aí, de alguma forma, né, para receber essas demandas, e a gente recebe demandas de todas as clínicas. A gente recebe desde a pediatria, a odonto, a neuro, a psiquiatria, todo mundo manda paciente para nós. E por que o psicólogo é tão importante? Porque o paciente que tem distúrbio de sono, ele tem um sofrimento psicológico muito importante. E aí a TCC é a ferramenta gold standard, né, a ferramenta com maior nível de evidência, que vai propor aí um conjunto de técnicas de alteração de comportamento associada, né, à reestruturação cognitiva. Então, é um tratamento eficiente, não medicamentoso, para os distúrbios de sono. Claro que a TCC para insônia, ela é um processo muito pontual, né, com começo, meio e fim, então não tem como a gente intervir na modificação de aspectos de personalidade, por exemplo, que predispõem à insônia. E a gente sabe que esses aspectos existem. Então, a gente tem alguns tipos de personalidade que são mais, né, predispostos, aí, que tem uma facilidade maior a desenvolver insônia como sintoma. Isso a gente não muda com a TCC, isso a gente muda com o TCC
de longo prazo, tá? O que a gente faz durante a TCC, né? A gente trabalha muito com psicoeducação, muito. Então, psicoeducação do começo ao fim. Desde ensinar para o cara por que ele precisa tratar a insônia dele, né? Até ele entender que ele não precisa dormir 8 horas, se isso for uma regra na cabeça dele. E às vezes tem paciente que chega dizendo isso, olha, eu durmo 6 horas. Isso é um problema, eu sei que eu preciso dormir 8, né? E aí o cara não tem sintoma nenhum de dia, né? Mais uma preocupação. Então, assim, muita psicoeducação. O protocolo de higiene do sono, que não é exatamente uma técnica, mas é um conjunto de informações, de combinados, de acordos que a gente faz com o paciente para limpar o terreno, né? Então, alimentação, atividade física, a questão da exposição ao sol, de tomar cuidado com alguns alimentos, algumas bebidas que podem atrapalhar o sono, manejo do uso de eletrônicos. Então, tudo isso entra aqui na higiene do sono, tá? E, além disso, técnicas específicas da TCC para o manejo da insônia, que aí, né, as técnicas de relaxamento, e o relaxamento progressivo é o mais listado nos estudos, o que a gente chama de controle de estímulos, que é isso, né? Lembra que eu falei que existe um condicionamento no paciente insone? Então, existe um condicionamento que está errado. Quando ele deita na cama, ele, ao invés da gente ter o comportamento de adormecer, ele tem o comportamento de despertar. Então, a gente precisa refazer esse condicionamento e controlar os estímulos desde o dia, né? Voltados para isso é muito importante. Então, a gente faz isso, né? De um jeito bastante específico. Esta ideia, né? De que a gente fala para o paciente, olha, você só vai dormir na cama, você não vai dormir em outro lugar. Do mesmo jeito que você não vai ficar acordado na cama. Esta ideia de que quando o paciente precisa sair da cama porque ele está acordado, para a gente refazer esse condicionamento, eu estou dizendo para ele, ó, você vai lá para o sofá e lá você não pode dormir. Quando eu dou esse comando para ele, eu estou dando para ele a situação mais assustadora da vida dele, que é ficar acordado, né? Quando eu dou para ele o medo que ele tem, né? Quando eu falo para ele, ó, você vai viver isso. Não é para dormir aqui, não é para dormir. Essa condição de eu oferecer para ele uma ordem do tipo não durma, faz com que ele relaxe. Porque a previsão que ele faz, né, já está dada ali, certo? Então, essa é a ideia, né, dessa técnica do estímulo paradoxal. É eu, de alguma forma, oferecer para o paciente aquele medo que ele tem, né? E aí a previsão, ela não fica tão catastrófica assim, né? Então, a muito grosso modo é isso. E a gente também faz o que a gente chama de restrição de sono. Eu vou mostrar um diário aqui bem específico disso. São pacientes que, de alguma forma, eles gastam o tempo de sono deles num tempo maior de cama do que eles deveriam. Então, a gente restringe o tempo de cama e a gente, às vezes, restringe o tempo de sono para dar para o paciente uma sensação de um sono melhor, tá? E aí, a gente restringe mesmo, tem algumas regras para fazer isso, né? Tem alguns pacientes que tem risco que a gente não faz, tá? E a gente não restringe, é óbvio, o tempo total de sono em menos de 5 horas e meia para os pacientes. Além dessas técnicas, né, a gente também usa bastante biofeedback, treinos imaginativos, mindfulness, né? Tem muitos estudos falando de mindfulness para insônia. E as técnicas todas, né, da TCC, então os debates socráticos, RPDs, técnicas de manejo de preocupações, né? Tudo isso a gente usa para fazer a reestruturação cognitiva, além das intervenções comportamentais variadas, e aí vai depender muito da demanda de cada paciente. E aí trouxe para ilustrar, para vocês entenderem exatamente o que acontece, é isso aqui. Então, essa aqui é uma paciente que veio com uma queixa de insônia, e aí quando a gente observa, ó, ela fica na cama um tempão e ela tem vários despertares. Olha que noite horrorosa, tá? O que tá pintadinho é o que ela tá dormindo, o que tá em branco é o que ela tá acordada. Então, ela tem uma noite ruim, zona. E aí, vários cochilos durante o dia, né? Essa beleza, uma higiene do sono bem ruim. A gente vai trabalhando com ela e, no final, é isso aqui que a gente tem, tá? Então, uma noite de insônia, uma noite com despertar é absolutamente normal. Mas, vejam, a gente meio que limpou, né? A gente faz ela ter uma sensação de sono muito melhor. São as mesmas 6 horas de sono que ela já estava dormindo, só que com uma rotina muito mais organizada. Tá bom? Então, esse é um casinho que eu trouxe para mostrar e esse aqui é outro casinho, tá? Eu tenho um paciente aqui, ó, ele veio, esse foi um paciente da pandemia mesmo. Ele vem com sono bastante desregulado, um paciente bastante ansioso, horários bem diversos, né, de despertar, ó, noites em que ele passou em claro, estão vendo?
noites em que ele deitava e ficava ali 2 horas até adormecer, né? Então, uma relação muito ruim, muito assustada com o sono. Então, a gente adotou técnicas de meditação, muita higiene do sono, muito debate socrático, e olhem só que belezinha, né? Vejam que cada vez, quanto mais a gente estabelece a organização aqui, ó, no horário de despertar, isso vai facilitando a vida dele. Olha que bonitinho, tá? E é isso. Deixo aqui algumas sugestões, alguns livros clássicos, né, dessa área, os meus contatos e é isso. Vocês estão aí? Sim. Primeiro, eu peço desculpas mais uma vez, que caiu a minha energia aqui, deu um bololô que eu tentei voltar o mais rápido possível, então desculpa se eu atrapalhei. Continuei. Foi ótimo, é isso que eu queria agradecer, e agradecer ao pessoal também sobre como reagiu a isso, é um fato realmente impensado. Agora nós vamos falar sobre os comentários e as perguntas, e aqui nós temos alguns elogios também que eu gostaria de passar para você. Logo no começo que você começou a falar, a Lui comentou: nossa, eu sinto muita diferença quando eu consigo dormir às 8 horas e quando não. Eu fico bem mais irritado. O que ressoa com o que você estava dizendo? A Alexandra traz uma recomendação de um livro, porque nós dormimos do Está lá no seu, eu recomendei também. É uma ótima literatura, é uma linguagem super leve, assim, mas ao mesmo tempo científica, muito legal. É a minha dica também. Começar por aí. Fantástico. E aí a Bruna Ferreira vem também com uma pergunta sobre o fato de não conseguir acordar. Como se chama a situação de tentar sair de um sono profundo e não conseguir? Bruna, provavelmente o que você está me dizendo é o que a gente chama de paralisia do sono, né? Então, são pacientes que têm é um evento, a paralisia do sono é uma parassonia, dentro daqueles grupos de distúrbio de sono que eu mostrei lá, tinha uma família que chama parassonia, né? Então, é uma parassonia de sono REM, né? O que acontece? Lembram que eu falei para vocês que durante o sono REM, a gente tem o que a gente chama de atonia muscular, né? Então, a gente não tem tônus, a gente não consegue se mexer. O que acontece com esses pacientes? É como se eles retomassem a consciência, então eles acordam em sono REM, por isso que às vezes a paralisia do sono vem acompanhada, inclusive, de alucinações, tem pacientes que relatam alucinações também. Então, eles acordam ali durante o sono REM, eles retomam a consciência, mas não retomam o tônus muscular. Então, é meio que essa sensação, assim, de eu tenho a percepção de que eu acordei, mas eu não consigo sair do sono, porque você não tem pacientes que não conseguem abrir os olhos, né? E isso dura, às vezes, de segundos a minutos, né? E pode ser muito aflitivo. Então, a gente trabalha também com isso, né? O nome disso, se for, né, essa a descrição que você tentou fazer aí, é paralisia do sono e tem tratamento. Um dos principais fatores que pioram, né, que eliciam a paralisia do sono em quem já tem a predisposição é privação de sono. Então, a primeira coisa que a gente faz com o paciente que tem paralisia do sono recorrente é uma boa higiene do sono, né? Alguns medicamentos também podem favorecer, mas a privação de sono é um fator bem importante. Tá? Ótimo. Isso é bem interessante o que você está dizendo, porque tanto o Guilherme, que comentou que ele precisa utilizar o CPAP, que é uma maneira de que você estava falando, que a gente precisa acompanhar, de quando as queixas vêm, como acontece, como a Maria Klein fala sobre o cannabis medicinal e sobre a associação com a melatonina, de quando acontece que ela está com maior ansiedade. Por que eu marquei esses comentários? Porque estava ressoando com o que você estava falando, dependendo das estratégias. Deixa eu só falar uma coisa assim, talvez a Maria tenha tido a receita, né, a receita da cannabis e tal, mas a gente ainda não tem a cannabis medicinal como um bom nível de evidência, né? Alguns médicos já estão usando, né, quando o paciente não responde a outras vias, mas a gente ainda não tem evidência de falar, não, isso aqui funciona, isso aqui é padrão ouro, isso aqui é muito bom, tá? A gente ainda não tem.
A gente está nesse caminho, né, de tentar construir esse conhecimento. E assim, é aquilo, né? Psiquiatria é um pouco isso, aquilo que funciona para um não funciona para outro. Os nossos neurotransmissores são muito diferentes, né, para cada um de nós. Então, eu já tive pacientes, por exemplo, que tentaram com canabidiol e não rolou, né? E tem gente que se beneficia, tem gente que melatonina não ajuda, tem gente que ajuda. Então, isso é importante, né? A gente entender que funciona para algumas pessoas, mas a gente ainda não tem esse corpo de evidência. A melatonina é a mesma coisa, né? A melatonina, desde o ano passado, ela é vendida nas farmácias, né, no Brasil, como suplemento alimentar. Só que ela não é um suplemento alimentar, ela é um hormônio, né? Então, eu sempre falo isso para os pacientes que vêm, né, dizendo assim, e se eu tomar melatonina? Posso tomar melatonina para melhorar? Eu falo, você tomaria testosterona sem orientação médica? Não, né? Você tomaria progesterona sem orientação médica? Não. Então, por que você vai tomar melatonina sem orientação médica? Né? A gente está falando da mesma coisa, certo? Então, e assim, essa ideia de que tomar melatonina da farmácia não traz nenhum efeito, não traz nenhum, né? Traz sim, tem pacientes que podem apresentar alguma alteração de organização circadiana, algum tipo de parassonia, né? Então, tem sim, né? E por isso tem que ser bem indicado, né? Então, vende lá, tá lá disponível, mas com orientação médica, como a Maria, né, tá fazendo aí, é bem importante. E os médicos do sono, né, gente? Então, assim, é isso, né? Os especialistas, eles estão bem preparados para acolher essa demanda. É uma pena que nem todo mundo tem acesso, né? São poucos médicos do sono ainda, mas eles estão crescendo, Eu vi que a Silvana falou aqui, ó, canabidiol não é usado ou prescrito por médicos do SUS, somente pelos particulares. Por conta disso, primeiro que a gente não tem ainda esse nível de evidência, né? Por que não é prescrito pelos médicos do SUS? A gente não tem esse nível de evidência e é uma medicação que, assim, ainda não tem uma disponibilidade tão grande, né? A gente tem esses processos, né, das pessoas né, terem acesso a isso, mas em situações bem pontuais. Então, a gente tem já algum nível de evidência para alguns tipos de epilepsia, né? Mas, assim, para insônia, a gente ainda não tem. Tá bom? É caro, né, Maria? Você falou aqui, o que impacta é o valor. É caro, bem caro. Temos muitos elogios, tanto da Luciana quanto do Rodrigo. Temos também uma pergunta sobre o Zolpidem. A Júlia Cardoso diz: Camila, poderia comentar sua opinião sobre remédios como Zolpidem para insônia em uso prolongado? Júlia, é assim. O ideal é que a gente use os remédios pelo menos tempo possível, né? Quando essas drogas né, o Zolpidem é uma delas, apareceram no mercado, eles apareceram com uma promessa de que eles não geravam dependência como os benzodiazepínicos faziam, por exemplo, né? E hoje, anos depois, 40 anos depois, não, um pouco menos, um pouco menos que isso, a gente sabe que eles geram dependência não exatamente do mesmo jeito, né? Mas eles geram uma dependência química e, mais do que isso, a dependência psicológica, tá? Então, se você perguntar para mim, é melhor tomar um Zolpidem por muitos anos ou um Rivotril por muitos anos? Por muitos anos, nenhum dos dois, né? O ideal é a gente trabalhar justamente para tentar ensinar para essas pessoas que fazem uso desses remédios de longo prazo as ferramentas que elas precisam aprender para justamente poder viver sem o remédio, né? Claro que tem pacientes que não vão deixar de tomar remédio na vida, né? Ou um indutor de sono, um antidepressivo, porque de alguma forma são pessoas que precisam dessa regulação. Do mesmo jeito que a gente tem paciente que é hipertenso, entendeu? Que é diabético, que precisa de remédio para sempre. A gente tem medicações, né, que são, né, medicações psiquiátricas que trazem esse ajuste para os pacientes. Mas em relação ao sono, o que a gente acredita e o que a gente vê acontecer é que quando a gente ensina essas ferramentas e a gente acompanha esse desmame, e aí que tá o negócio, né? Porque esse paciente que toma o remédio de longo prazo, qual é o principal medo da vida dele? É não dormir. Você fala para ele assim, vamos tirar esse remédio, né? O
cara fala, pelo amor de Deus, eu já tentei 1000 vezes. Eu escuto isso todo dia, gente, né? Você não faz isso comigo porque eu não vou dormir. Eles morrem de medo, né? E aí, o que acontece? Como a gente não tem esses pacientes sendo acompanhados, principalmente na rede pública, assim, a gente não tem, com exceção dos ambulatórios mais específicos e tal, esses pacientes vão trocando receita, entendeu? Porque também ninguém pega o caso para falar, olha, vamos fazer aqui um desmame direito, né? E aí esses pacientes vão levando a vida e assim, renovando a receita e vão ficando ali. Então, o processo de desmame desses medicamentos, ele não é um processo fácil, é um processo que demanda motivação, vontade, muita psicoeducação e médicos muito cuidadosos. Porque é claro que o indivíduo que vai tirando uma medicação para dormir, mesmo aqueles que já fizeram uma TCC, eles vão sentir diferença. É diferente você dormir com remédio e dormir sem. Então, eles têm que estar preparados, inclusive, para viver essas diferenças, né? De que o início de um sono sem remédio é diferente do início com remédio, né? E, às vezes, eles têm essa sensação de que o dormir sem remédio é dormir pior, mas, às vezes, não é pior, é só diferente, né? E não tem muita paciência, por isso que é importante o acompanhamento, né? Então, assim, já fiz muito desmame de remédio, é super possível. E assim, mas assim, a principal ferramenta, gente, mais do que a prescrição de um outro remédio melhor, é vínculo. Tanto com a gente que faz esse acompanhamento, quanto com o médico, né? Então, o vínculo, o paciente precisa confiar no que você está dizendo. E você precisa confiar no que você está dizendo, que o que você faz com ele vai funcionar. Eu sempre falo isso. Se você tem dúvida, não só para intervenção em sono, tá? Para o nosso trabalho de maneira geral. Se você não confia no que você está fazendo, se você não tem clareza do que você está fazendo, e é por isso que a TCC é tão maravilhosa e eu amo de paixão, não só para o sono, mas para tudo, porque ela dá muita clareza dos processos, né? Se você não confia no que você está fazendo, seu paciente não vai confiar também, né? Então, essa coisa do vínculo e do paciente acreditar no que você está fazendo por ele, que ele vai dormir e que a gente vai chegar, é fundamental, né? E é possível, não é fácil, mas é possível. Tá? Fantástico. Temos mais um elogio, tanto da Maria, que nós falamos dela antes, e uma pergunta sobre o tratamento, da diferença e se você tem os mesmos resultados de crianças, adolescentes e adultos. Renata é o nome da minha filha mais velha. O trabalho com crianças, ele é muito legal, eu gosto muito, mas é muito mais orientação de pais, né, do que exatamente com as crianças quando a gente trabalha sono. A menos que a gente tenha questões assim, de medos, né? Questões desse mundo da infância e das fantasias e tal, ou crianças muito ansiosas, que demandam mesmo uma intervenção terapêutica mais específica. Mas, em geral, muito do trabalho de sono em criança é feito com os pais. E aí, o que eu percebo? Principalmente adolescentes, a gente, quando eles engajam na terapia, né? Porque, assim, a questão da TCC com adolescentes é a questão do uso dos eletrônicos, né? Você vai tirar o cara do eletrônico, mas é o horário que todos os amigos dele estão lá jogando o jogo X, né? Então, a gente fica um pouco, né, limitado nisso, assim. E o mundo é esse, né? A molecada tá com o iPhone na mão o dia inteiro. Então, os games e etc. Então, a gente tem conflitos específicos da adolescência que dificultam um pouquinho, mas que também são inerentes à faixa etária. Mas, sim, a gente tem resultados muito interessantes quando eles engajam na terapia. E nas crianças, quando a gente tem pais, né, que engajam e que aceitam. Agora, se você me perguntar, e o sono dos bebês? Né? Porque quando a gente fala de criança em idade escolar, por exemplo, né, a gente está falando de um público totalmente diferente de bebezinhos, né? E aí, eu queria falar um pouco disso, assim. A gente vive um momento em que virou um negócio você vender sono bom de bebê, né? Você vender sono bom de criança, né? Então, assim, as mulheres estão grávidas, elas já estão sendo bombardeadas de, olha, você precisa começar a estudar sono de criança, senão seu bebê não vai dormir, né? E aí, o que tem acontecido? Assim, eu tenho algumas pacientes nesse sentido, né? A hora que o bebê nasce, e aí ela vai aplicar tudo que ela estudou, às vezes aquilo não funciona, porque bebê não dorme a noite inteira mesmo, né? Prova disso é que quando a gente, né, ouve as pessoas, assim, quantas pessoas falam pra gente, meu filho dormia a noite inteira? São exceções.
porque aquilo que eu falei, o sono é um processo de amadurecimento neurofisiológico. Não só isso. É um processo de amadurecimento também emocional, né? A aquisição de autonomia e de independência para o sono ao longo da infância é um processo. Tem crianças que vão conquistar isso mais cedo, tem crianças que vão conquistar isso mais tarde. Então, assim, eu percebo que claro que a privação de sono materna é um problema enorme, né, na vida das mães, mas eu acho que a maneira também como as famílias têm lidado com isso tem um pouco a ver com essa coisa dessa urgência e dessa coisa que o mundo tem trazido do tipo, olha, né, se o seu filho não dormir a noite inteira é porque você não está fazendo direito o que você tem que fazer, e não é isso, né, não é exatamente isso, né. Então, as mulheres já vão para a maternidade culpadas, assim, sem elas nem terem cometido erros, né. E vender soluções mágicas é um negócio que atualmente, né, dá um resultadão. Então, que a gente, né, que trabalha com saúde mental, que a gente que acolhe essas mães durante a gravidez e no pós-parto, né, e essas mães da infância, que a gente consiga ter esse olhar, assim, né. É isso. Muito obrigada. Pedimos desculpa para o pessoal que ainda não conseguimos responder, para mantermos o horário da palestra, tanto para a Camila quanto para o nosso sorteio. Muito obrigada. Temos muito elogios durante a palestra. Não, vou deixar mais uma vez o Instagram da professora Camila Di Masi para vocês segui-la. Ela tem a plataforma do sono também. Ela, tem as aulas, tem as palestras, tem os próprios stories. Ela está sempre compartilhando coisa nova. Então, aproveitem, que eu tenho certeza que vai ser muito, muito bom. Agora eu vou convidar a Patrícia, vou pedir licença para a Camila para te remover da tela. Vou trazer a Patrícia para fazer o sorteio da finalização da nossa palestra. Obrigada, gente. Obrigada pela presença, pelas perguntas. Estamos por aqui. Parabéns, Camila. Foi excelente. Eu adorei o conteúdo. Obrigada. Bom, pessoal. Oi, Gra, tudo bem? Desculpa. Achei que era para sair, gente. Para sair do fininho. Tranquilo. Pessoal, eu vou colocar o vídeo na tela. O vídeo ele tem 3 minutinhos e ele vai mostrar ali as opções que a gente tem no sorteio de cursos, seminários, grupos de estudo e canecas, tá? Isso significa que vocês têm mais 3 minutinhos para preencher o formulário de presença. Então, lembrando, quem é aluno da FMU, a coordenação vai fazer o lançamento diretamente das horas. Tenham paciência, porque são muitos eventos, então a coordenação vai precisar de um tempo para lançar, não vai ser feito essa semana, tá? Tem um pouquinho de paciência. O pessoal que é participante externo também, nós vamos mandar certificado até dia 31 de agosto, tá bom? E eu acho que é isso. Eu vou colocar o formulário o vídeo na tela, então vocês têm mais 3 minutinhos para preencher o formulário, porque depois que nós fecharmos, a gente não abre mais, tá bom? Vou compartilhar a tela aqui com vocês. E a gente já volta.
Bom, pessoal, tem uma pergunta aqui do Carlos sobre como saber se a coordenação realmente fez o lançamento das horas, né? Carlos, é assim, se você fez o preenchimento no formulário e recebeu ali a mensagem de que estava ok, com certeza ele vai constar na planilha, tá? Então, tenha um controle das suas horas. O problema é que para a gente no sistema não dá para saber o que foi lançado ou não, né? Mas tenha um controle das suas horas. E aí, quando a Fernanda falar, pessoal, as horas da semana da psico foram lançadas, aí você consegue ver se aquela quantidade de horas subiu ou não, tá? E aí, de repente, se você achar que não foi, você pode fazer um questionamento, tá bom? Pessoal, eu vou fechar o formulário então agora. A gente está com 376 e vou fazer o sorteio. 376. Boa sorte para todo mundo. E vamos ver quem que vai vencer dessa vez. É o número 139. Vamos lá. Pedro Ferraz da Silva. Pedro, parabéns. Eu vou entrar contigo, eu vou entrar em contato contigo por WhatsApp. Te mando o catálogo e aí você pode escolher o que você deseja ganhar, tá bom? Gra, te coloquei de volta aqui para você fazer o encerramento. Parabéns pelo evento, a palestra foi fantástica, viu? Pessoal, até a próxima palestra. Então, ótimo. Pedimos que quem quiser participar da Liga de Estudos Acadêmicos de Terapia Cognitivo-Comportamental, entre no nosso Instagram, vou colocar aqui novamente para quem quiser anotar, já entrar, latcc.fmu. Lá nós temos todas as informações. Quando que nós nos encontramos? Um sábado por mês, das 17, 18, às 19h30, isso mesmo. E uma notícia fresquinha que eu deixei para o último momento para vocês. Dia 17 de setembro, nós teremos uma jornada de terapia cognitiva comportamental e as suas ondas. Então, o que nós temos a mais? Como é que ela desenvolveu? Nós teremos professores falando da terapia cognitiva comportamental desenvolvida, com casos, com discussão. Então, logo entraremos em contato. Para mais informações, fique sempre alerta ao nosso Instagram. Muito obrigada. Qualquer dúvida, qualquer informação, só mandar mensagem para a gente. Uma ótima tarde, pessoal. Tchau, tchau.